Oi pessoal, esse vídeo eu vim esclarecer algumas dúvidas a respeito da lista, né? Como eu acabei esquecendo de gravar a videoaula, aula que a gente teve nessa quarta-feira, né? E eu acabei passando o PDF para vocês, né? Bom, só queria esclarecer algumas coisas que eu adotei com relação a esse exercício, tá? Nesse desenho eu tenho uma viga T, é a questão número 4 da lista de exercício 1, letra A, e eu tenho uma seção T, tá? E pede algumas coisas, pede o centro de gravidade, né? O momento de inércia que passa pelo eixo X', né? E aí eu falei com vocês, né, que a gente já tem aí no desenho um eixo Y, tá? E um eixo X, e o X', que passa justamente no centro de gravidade dessa figura, mas não fala com relação ao Y'. E aí eu disse vocês na aula que esse eixo Y, ele é o nosso eixo Y'. Lembrando que o X' e o Y' são os eixos que passam no centro de gravidade, tá? Então, eles são os eixos referentes ao centro de gravidade da figura T, tá? Desse desenho, eu separei em 3 figuras retangulares, tá? Então, tenho 3 retângulos aqui. O desenho é simétrico, ou seja, né, olhando desse lado aqui, eu tenho a mesma coisa do outro lado, tá? E a figura 1 é igual à figura 3 em questões geométricas, ou seja, eles têm as mesmas dimensões. A área 1 vai ser igual à área 3. A inércia, né, do centro de gravidade de cada uma dessas figuras vão ser iguais. Disse também, alguém questionou na aula, se eu podia dividir essa figura em duas. Perfeitamente, eu tenho essa figura aqui, né, esse retângulo maior aqui, posso fazer isso, e posso ter esse menor aqui. E fazer os cálculos da mesma forma, segundo os mesmos procedimentos. A ideia, o intuito, é que vocês entendam a respeito que eu tenho que fazer, considerar o centro de gravidade das figuras que eu considerei para poder determinar o momento de inércia dessa figura toda, tá? Então, aqui eu fiz os cálculos, né, do centro, dos pontos, né, coordenados do centro de gravidade. A gente chegou na conclusão que x era igual a 0, justamente porque eu tenho essa simetria, tá? E aí a gente percebe que, como eu não tenho um x, né, referente a essa figura 2, né, justamente porque esse eixo y ele está passando bem no centro de gravidade dessa figura também, então eu não tenho x2, acaba que, né, quando eu jogo aqui na fórmula, né, o x1 é negativo e o x3 é positivo, e tem o mesmo valor, só que com sinal oposto, logo eu não tenho valor de x, tá? E aí a gente tem que determinar, na verdade, o YCG, tá? Feito isso, né, que é o primeiro item que eu tenho que fazer, eu tenho que determinar, né, a inércia, tá? Tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y. Lembrando que essa inércia é referente aos eixos que passam no centro de gravidade da figura T, tá? Então, ou seja, eu tenho que calcular a inércia referente a esse eixo aqui, Y' e X', tá? E eu fiz, né, de cada uma dessas figuras e que eu tinha separado. Então, na primeira figura, né, percebo que há uma distância do ponto, né, do centro de gravidade dessa figura ao centro de gravidade da figura toda. Então, eu tenho uma distância y, eu tenho uma distância x. E, portanto, eu tenho que usar a translação de eixo, tá? Então, eu fiz esse cálculo para cada uma das figuras que eu tinha, né, que eu separei. Então, se eu separei em 3, eu tenho 3 cálculos desse aqui. Então, eu fiz o cálculo para cada um, tá? Fiz todo esse procedimento, né? Determinei o y e o x, tá? O y vai ser justamente a diferença entre o y1, que eu tinha calculado para determinar o centro de gravidade, menos o YCG da figura, né, da figura T, que a gente calculou.
E aí eu tenho o meu y, tá? Faço a diferença, eu tenho o y para jogar na fórmula de translação de eixo, né? Para determinar a inércia em relação ao eixo x, tá? O x', eu coloquei 1 porque é referente a essa figura 1 aqui. Ok, fiz a mesma coisa para o y, tá? E aí, calculamos, né? Vocês acompanharam esse cálculo comigo, a gente calculou, né? Deram esses resultados. O próximo cálculo, né? Eu ia fazer esse cálculo para todas as figuras. Aí nós fomos para a figura 2, né? E aí uma coisa, um detalhe, né? Como esse eixo y' passa bem no centro de gravidade dessa figura, eu não tenho um valor de x, eu não tenho uma distância, né, do centro de gravidade dessa figura até o eixo y, né, para calcular a inércia em relação a esse eixo. Portanto, eu tenho que essa parcela aqui, né, da translação de eixo é zero. Então, aqui nessa figura, eu tenho que simplesmente calcular a inércia em relação ao eixo y, CG da figura, né, em relação a esse ponto que vai ser o mesmo. Então, a gente fez esse cálculo, tá? E chegamos nesses valores, tá? O valor de x eu tenho que determinar o valor de y da mesma forma que eu fiz para a figura 1. Fizemos todos os cálculos, tá? E aí uma observação, né, que entraram em contato comigo, né, na hora de fazer a lista, e observaram que eu acabei acrescentando um zero a mais aqui, né, no resultado final da inércia em relação ao eixo y, né, referente da figura 2, tá? E aí eu acabei cometendo o erro de colocar mais um zero, tá? Então, observem, confiram os cálculos, tá? Para não cometerem esses erros, ok? E aí eu fiz para a terceira figura, só que para a terceira figura, ela é igual à figura 1. Então, a gente chegou nessa conclusão, né, justamente por causa da simetria, né, porque eles têm as mesmas dimensões, né, tem a mesma área, enfim. Então, e tá na mesma, né, são simétricos, tá na mesma posição, enfim. Então, a gente chegou aqui as inércias, né, referente a essa figura aos eixos, né, do centro de gravidade da figura T, era o mesmo da figura 1, tá? Então, a gente chegou nesses valores aqui. E aí, por fim, eu tinha que fazer a soma, né, das inércias que a gente encontrou de cada uma das figuras, tá? E teria a inércia do eixo x', tá? Ou a inércia de x CG da figura T, tá? E para o y também. Para um detalhe, né, que novamente eu acabei acrescentando zero a mais aqui, que foi errado, e acabou que a gente, na aula, chegou numa resposta errada. Então, eu peço para vocês corrigirem esse valor aí, ok? Outro detalhe que eu queria falar com vocês é com relação à questão letra B da questão número 4. Aparentemente, no desenho, não tem a espessura do elemento, tá? Então, eu peço para vocês considerarem a espessura como 2 milímetros, tá? Então, na questão 4, letra B, considerem a espessura dessa seção transversal, né, desse elemento, como 2 milímetros, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no Teams que eu respondo vocês, tá ok? Até mais!